Até postei no grupo geral lá que a gente tem uma pergunta, né? Em razão do que aconteceu essa semana. Um caça da Força Aérea abateu um avião da Venezuela, provavelmente com. Em razão do que aconteceu essa semana. Um caça da Força Aérea abateu um avião da Venezuela, provavelmente com traficantes, né? Não obedeceram a ordem de parada e o caça abateu. Bom, o caça abateu, é claro que aquelas pessoas morreram. Quem que investiga isso? Ok? Porque a gente precisa investigar se o caça, se o nosso piloto fez certinho, né? Se seguiu a lei do abate, se deu todas as recomendações corretas para que aquele avião pousasse, seguisse as normas e tal. Quem que é competente para julgar esse crime? Então, eu vou falar o conceito geral, depois a gente vem para o artigo 9º. Vamos lá. Primeiro, a regra é o seguinte: crime doloso contra a vida, crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, a regra é que será de competência do tribunal do júri. A regra é que será de competência do tribunal do júri. Ponto. Sempre que tiver um crime praticado por um militar contra a vida do civil, podendo ser homicídio consumado ou homicídio tentado, podendo ser até o induzimento ao suicídio, tudo bem? Podendo ser até o aborto, né? Podendo ser até o aborto, no caso de um militar de serviço que pratica o aborto na gestante. Imagine um médico militar, tudo bem? A regra é tribunal do júri e portanto, estaríamos em um crime de competência da justiça comum. Legal? Legal. Essa é a primeira informação que eu estou te dando. Agora, por que eu estou dizendo em regra? Porque, claro, existem exceções. Agora vamos fazer a cisão entre as duas justiças. JME, não há exceção. JME, não há exceção. Sempre que houver um crime militar praticado por um policial militar contra um civil, resultando morte, sendo doloso, claro. Então, um homicídio doloso de um militar contra um civil, não importa se ele está de serviço, não importa se foi dentro do quartel. O crime será de competência da justiça comum, tribunal do júri, tá bom? Olha o que fala o artigo 9º, parágrafo 1º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, são de competência do tribunal do júri. Artigo 125, ele trata dos tribunais e juízes dos estados. Tudo bem? Artigo 125. Aqui, ele já trata da Tribunal de Justiça Militar. E aqui, no parágrafo 4º, olha o que ele fala. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os civis dos estados nos crimes militares definidos em lei. Perfeito. Até aqui você já virou especialista, expert. O que não falamos ainda, também as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Trataremos de uma aula especificamente sobre as ações judiciais e sobre os atos disciplinares militares. Matéria nova, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Tudo bem? Então, por conta dessa expressão, que não está só no artigo 9º, no caso dos militares estaduais, só os estaduais, trata-se de uma competência constitucional. Portanto, não existe discussão. Portanto, não existe exceção.
policial militar praticou um crime doloso contra a vida de civil, sempre será júri. Aquele artigo 125 da Constituição Federal, parágrafo 4º, ele se soma a esse parágrafo 1º do artigo 9º do Código Penal Militar, entende? Ele se soma, ele se complementa, né? Para o militar do Estado, esse parágrafo primeiro nem precisava existir, porque a Constituição, Carta Maior já falou, não tem discussão. Agora, esse parágrafo primeiro, ele serve também para o militar das Forças Armadas, porque aqui ele não faz distinção. Então, ele fala que os crimes do artigo 9º, quando dolosos contra a vida de civil, são de competência do júri. O que que o parágrafo 1º do artigo 9º faz? Ele traga o militar federal para a competência do júri também. Tudo bem? Apesar da Constituição Federal nada falar. Então, existe a possibilidade, e a regra é competência do júri, também para o militar federal. Agora, olha o que que o parágrafo 2º fala. Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal comum, nos termos do inciso 2 deste artigo, quando dolosos contra a vida de civil e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da JMU se praticados no contexto. 2 pontos. Por isso, então, que eu coloco como a regra é o seguinte: competência para julgamento é do júri, mas há exceções, e a exceção está no parágrafo 2º. Você vai ler doutrina em que ele vai te dizer o contrário, vai falar assim: a regra é que para o militar federal a justiça é da JMU, a competência é da JMU, e a exceção fica no júri. Ora, em números de casos, pode ser que seja verdade, né? Mas o que o legislador fez foi o seguinte: ele colocou muitas exceções, e essas exceções acabaram virando, em números de casos, a maior parte dos casos. Mas, ainda assim, eu entendo que é uma exceção, por uma questão de ordem dos dispositivos, ok? Porque o legislador poderia ter falado o seguinte: crime militar doloso contra a vida de civil é competência da Justiça Militar da União, ok? Nesses casos, pá. Quando não forem nesses casos, a competência será do júri, mas não foi isso que o legislador quis fazer. Ele quis trazer a redação ao contrário. Portanto, Mestre, entendo que são aqui as exceções. E quais são as exceções? São várias exceções. Quando? professor, Pois não. teve um caso desse aí parecido lá, né, que os militares metralharam um carro lá no Rio de Janeiro, lembra disso? Sim. Deram mais de 100 tiros e tal, ficou na mídia aí um bom tempo, né? Isso. E nesse caso eles foram julgados pela JMU, porque eram civis naqueles carros, né? No carro, JMU. aliás, naquele JMU. veículo, né? E até a JMU. família ficou indignada, foi na TV Isso. por causa da pena. Isso. Você está falando no caso lá do Rio de Janeiro, né? Aconteceu recentemente Exato. também. Polícia Rodoviária Federal fez igual lá, né? Rio de Janeiro é outra realidade, né, cara? Os Uhum. caras é difícil questionar, né? Porque muitas vezes os carros passam atirando nos bloqueios mesmo, né? Então, bom, não vou. É óbvio que foi crime ali, né? Não, Mas foi só para exemplificar o caso é uma exatamente realidade que eu estava diferente. falando. Bom, É então porque eles nesse são caso é o militares. seguinte, doutor Medeiros, é, a competência é da Justiça Militar da União, tudo bem? Por quê? Porque Ok. os militares estavam em uma atividade de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Olha o que fala aqui. Quando que será a competência da JMU? Olha lá, ó, inciso 3. Deixa eu subir aqui, ó. Quando for de atividade de natureza militar, de operação de paz, garantia da lei e ordem ou de atribuição subsidiária.
realizadas em conformidade com o disposto do artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas. Código Brasileiro da Aeronáutica, que fala da lei do abate. E todas essas leis, senhores, elas tratam de modo geral sobre possibilidades de você empregar o militar das Forças Armadas para uma atividade específica institucional. Então, por exemplo, o Código Eleitoral. Os militares das Forças Armadas, eles, em muitos estados, eles fazem a proteção das urnas. Aqui em São Paulo é a Polícia Militar, né? Mas em estados do Nordeste, do Norte, em que o efetivo não é tão grande assim, e você tem lugares muito distantes, eles fazem a GVA, se eu não me engano, que é garantia do voto, GVU, garantia do voto e da urna, é alguma coisa nesse sentido. Então, se eles matarem um civil naquela condição, JMU. GLO, garantia da lei da ordem, JMU. Tudo bem? Lei do abate, JMU. Quando também será JMU? Quando do cumprimento de atribuições que lhe forem conferidos o presidente da República ou o ministro da Defesa. Então, existe uma missão específica militar. Praticou um crime contra um civil? JMU. Ação que envolva a segurança de instituição militar. Então, o militar na guarda do quartel, ele dispara e mata contra um civil. JMU. Ok? Missão militar, mesmo que não beligerante. Então, eles precisam fazer um exercício, eles saem, né? Eles fazem aqueles comboios, eles fazem... muitas vezes eles têm que parar a via para passar aqueles veículos blindados. Aí um civil entra em conflito com ele ali, matou o civil, JMU. Tá? Então, basicamente assim, doutor Medeiros, sempre que você tiver uma ação das Forças Armadas ali de serviço para uma missão específica militar, se eles matarem um civil, será competência da JMU. Tá? Perfeito. Então você começa a perceber que passa a ser poucos casos, né, em que cairia para o tribunal do júri. Mas vamos lá. Imagine que um civil adentre um quartel das Forças Armadas, né? Esses quartéis que são abertos aí para fazer documento de reservista, para tirar documento de CAC. Aí lá ele discute com o militar mata ele, né? Dentro do quartel, ok? Veja, eles estavam ali, eles se estranharam ali. Então, neste caso, não é JMU, nesse caso é Tribunal do Júri. Tudo bem? Nesse caso é Tribunal do Júri. Imagine que um militar das Forças Armadas, lá um oficial de serviço, ele pega a viatura lá, o jipe do Exército, com o motorista, e ele saia do quartel para ir almoçar. Está de serviço, para ir ao banco, né? Ele não está em nenhuma missão militar. E ali ele se envolve em uma briga com um civil e mata um civil. Tribunal do Júri. Tudo bem, gente? Tudo bem nesse caso aí? Ficou claro para vocês agora?